Então vamos para a palavra. Estamos em João capítulo 8. E vamos ler 2 versículos, versículos 28 e 29. João 8, 28 e 29. Eu vou ler. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Vamos voltar um pouquinho. João 8,12, nós estamos nesse pensamento aqui, que Jesus declarou em João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha o versículo 23 e 24, prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Essas palavras aqui Jesus está dizendo para aquelas pessoas que estão se opondo a ele. Jesus diz que ele é a luz do mundo, aquele que o segue não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida. E ele vai dizendo que também ele não pertence a esse mundo. Foi isso que nós falamos na semana passada. Jesus disse: ó, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu desse mundo não sou. Até que ele chega no versículo 28, eles não estavam acreditando em Jesus. Jesus falou: se vocês não acreditarem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados, não vai ter jeito para vocês, vocês vão morrer. E no versículo 28 ele diz: quando levantardes o Filho do Homem, o que ele está se referindo? Quando ele fala, quando o Filho do Homem for levantado, ele está se referindo ao momento que ele iria para a cruz, ele iria ser pregado na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O sacrifício perfeito ia acontecer na cruz. Então ele diz: e quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Olha que coisa profunda ele está dizendo. Ele está dizendo que quando ele fosse levantado na cruz, quando se cumprisse na cruz o que estava escrito a respeito dele, então eles saberiam quem ele era. E que ele não falava nada por ele mesmo, mas ele dizia tudo aquilo que ele tinha aprendido e ouvido a respeito do Pai. Então Jesus declara que lá na cruz a coisa iria ser revelada. E quando ele passasse por lá, alguém iriam saber o que tinha acontecido. Então vamos de novo trabalhar nessa palavra da cruz, que a gente tem que falar muito isso. A nossa fé só está na pessoa de Jesus Cristo. E a nossa fé está naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então eu vou repetir o que você já ouviu muito. Tudo que o homem precisa para ser salvo da condenação eterna aconteceu na cruz e vem do sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Tudo que o homem precisa para ser liberto dos pecados, liberto das prisões, libertos do poder do diabo, tudo vem da cruz e daquele sacrifício que Cristo fez na cruz. Não esqueça isso. Tudo que o homem precisa para se aproximar de Deus, para ter a graça de Deus, o homem não consegue produzir. Tudo vem do sacrifício perfeito realizado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se eu me torno filho agora pela fé em Jesus Cristo, isso se tornou possível por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário pagou o preço do meu pecado e agora na nova aliança, quando eu creio, eu me torno um filho de Deus pelo poder de Deus. Se hoje eu tenho o Espírito Santo e todo aquele que é salvo de verdade tem o Espírito Santo,
Não é por nenhum mérito, porque eu gritei, porque eu subi no monte, porque eu paguei preço, ou porque eu jejuei e estas obras me deram o direito de ter o Espírito Santo. Não, isso é enganoso. Se hoje nós sabemos que somos santuários de Deus, e de fato somos, e o Espírito está dentro de nós, foi porque na cruz o preço do pecado foi pago. Jesus morreu, ressuscitou e adquiriu para nós a promessa do Espírito Santo que vinha do Pai. Então, qual a conclusão que eu chego? Tudo que vem de Deus para mim, todos os benefícios que vêm de Deus para mim, vêm porque um dia Cristo morreu na cruz e realizou o sacrifício perfeito. Ele cumpriu todo o Velho Testamento. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se tornou na cruz o último sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios para sempre. E com o sangue dele derramado na cruz, ele estabelece um novo testamento, uma nova aliança. Então tudo vem dali, não tem outro meio. Não vem do esforço humano, não vem da oferta humana, não vem do preço que o homem pode pagar, como a religião diz, não vem dos votos, não vem das coisas oradas e ungidas, não vem. Nenhuma obra do homem chega ao nível daquilo que veio da cruz para cada um de nós. Então Cristo disse, olha, quando eu for levantado, então vocês vão saber. Então saberão, a coisa vai ser revelada. Então, aonde está a nossa fé? Aonde é que está o nosso coração de verdade? O que é que nós, como igreja, temos crido? Eu afirmo, Cristo é o centro da fé desta igreja Cressomente. Cristo é o centro de tudo. A obra dele na cruz para nós é tudo. E toda a libertação que alcançamos não veio de nenhuma obra humana. Ela veio de onde? Da cruz. Não esqueça isso. O homem nada pode fazer que se iguale ao que Cristo fez na cruz por nós. Está bem claro isso na sua mente? Então o fundamento da nossa fé é Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé é a obra perfeita realizada por ele na cruz do Calvário. O fundamento da nossa fé é o sangue da nova aliança que foi derramado naquela cruz. É o que nós cremos e não cremos em nenhuma outra coisa a não ser isso. Então vamos discorrer para entender que Jesus Cristo disse: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então vamos para a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver o que Paulo enxergou a respeito disso. São textos que nós já meditamos muito aqui, já falamos e vamos sempre continuar falando. Então olha o que Paulo fala, a visão que Paulo tem da obra da cruz, o evangelho da graça que foi revelado a ele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, olha lá. Certamente a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? A palavra da cruz é tudo que Cristo fez por nós na cruz, fez a nosso favor. É a obra completa que ele realizou ali na cruz. Essa é a palavra da cruz. Então Paulo fala, certamente a palavra da cruz, olha lá, olha bem, olha a mente. É loucura para os que se perdem. Então ele está dizendo o seguinte: quem não entrou no evangelho ainda, para mim não interessa se essa pessoa está dentro de uma igreja fazendo campanha, derrubando muralha, está lá fazendo fogueira santa de Israel, para mim não interessa isso. Então ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Pode estar perdido dentro de uma igreja evangélica fazendo voto, está perdido ali dentro, não conhece o evangelho. Então ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura. Repare bem o estado mental dessa pessoa. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, quem está perdido não entende nada da palavra da cruz. É fácil ele aceitar esse evangelho, vou ter casa própria, vou ter carro, vou ter dinheiro, vou conquistar, vou melhorar. Quem está perdido aceita essa conversa. Ele acha que evangelho é isso. Mas para ele, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, é loucura.
Nós temos visto hoje muita igreja aqui no Brasil louca, eles não pregam mais a palavra da cruz, anularam a cruz, esconderam, substituíram a cruz pela agorada, pelo sal ungido, pelas fitinhas da vitória, pela água de Israel, pelas portas de madeira posta dentro da igreja, dizendo que quem passar por ali vai ser abençoado. Substituíram a cruz pela prosperidade, substituíram a cruz. São loucos. É loucura para os que se perdem. Então, falar da obra da cruz, quem está perdido é loucura, não é coisa agradável. Não entra na cabeça deles, é loucura para os que se perdem. Mas olha aqui, Jesus está dizendo, olha, quando eu for levantado, quando eu for para a cruz, for levantar, então vocês vão saber quem eu sou. A coisa vai se desvendar, vai se revelar ali. Então olha o que ele fala, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, para aqueles que entraram no Evangelho, que creram em Cristo, que são salvos, o que é esses salvos? Repare bem, eles têm uma mentalidade totalmente diferente da religião. Quem é salvo por Jesus Cristo, a compreensão dele, a mentalidade dele é totalmente diferente da religião. Para nós que somos salvos, o que Paulo fala que a palavra da cruz é? Poder de Deus, é o poder de Deus. O poder de Deus que veio em favor do homem e o salvou. Então, quem está perdido, a palavra da cruz é loucura, não se encaixa na religião deles. Mas quem é salvo, o que esse salvo descobriu? Que a palavra da cruz, o que Cristo fez, o ensino que vem da cruz para mim, é poder de Deus. É o poder de Deus. Continua a leitura, olha que ele fala dos sábios, das pessoas inteligentes e da sabedoria humana, olha lá. Pois está escrito, versículo 19, destruirei as sabedorias dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Por que ele fala destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos? Porque pelo raciocínio humano, pela sabedoria humana, pela inteligência humana, o homem nunca vai crer na obra da cruz. A sabedoria humana não alcança os feitos da cruz, só por revelação. Então ele está dizendo que através daquilo, o entendimento da cruz, ele vai destruir a sabedoria dos sábios e a inteligência dos entendidos. Nada, por mais entendido que a pessoa seja, mais sábia nesse mundo que ela seja, isso nunca vai permitir que ela compreenda a palavra da cruz. Olha lá. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí ele faz uma pergunta, onde está o sábio que não entende a palavra da cruz? Cadê o escriba, o inquiridor deste século? Aí o que Deus revela aqui? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Para um pouquinho e pense. O que ele está dizendo? Que a inteligência, a sabedoria do mundo, Deus tornou isso uma coisa louca. Aos olhos de Deus, a sabedoria do mundo, a sabedoria humana, a inteligência do homem é uma coisa louca diante de Deus. É tudo louco. Vocês estão entendendo ou não? Então, o pessoal pode ter feito 10 faculdades e não entender nada da palavra da cruz. A pessoa pode ser um poliglota, falar diversas línguas e não entender a palavra da cruz. Então a inteligência humana, Deus tornou isso uma coisa louca diante da sabedoria dele. Por isso que o evangelho não é uma questão de raciocínio para mim entender, é uma questão de revelação. Deus abre o entendimento e me faz compreender. Então o que é a sabedoria humana para Deus? É loucura, olha lá. Olha lá, finalzinho do versículo 20. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha agora ele muda de aspecto. Ele vai falar da sabedoria de Deus. Olha lá, entenda isso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por que o mundo não conheceu? Na ótica de Deus, na inteligência de Deus, na sabedoria de Deus. Por que o mundo não conheceu Deus? Olha lá o que ele diz. Por sua própria sabedoria lá, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu pela sua própria sabedoria, porque a sabedoria do mundo não conhece Deus. A mente humana, por melhor que seja, ela não consegue compreender os mistérios de Deus.
Nenhuma mente humana consegue descobrir Deus, por mais que pense, não consegue chegar. É uma mentalidade louca, perdida, destruída. Versículo 21 de novo. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu Deus, por quê? Por sua própria sabedoria. Agora olha lá. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então essa pregação que o homem gosta, olha, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter dinheiro, você vai comer o melhor da terra, você vai ficar rico. A sabedoria humana gosta disso, a carne gosta disso, a inteligência do homem entende isso e corre atrás disso. Mas isso não é o evangelho, isso é sabedoria humana, isso é fácil de entender. Vai numa igreja, pastor, vai lá, você me dá aqui R$1.000, Deus vai te dar 100 vezes mais. Faço como a Bíblia, se ele não cumprir isso na sua vida. Eu quero ter 100 vezes mais. É uma aposta que eu vou fazer ali. Sabedoria humana, isso não é evangelho. Não é evangelho, é sabedoria humana. Olha lá, entende esse versículo, só Deus para fazer você entender. Olha, ele diz assim: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então pregar o Cristo crucificado é loucura. Não é agradável. A maior parte não gosta disso. É a loucura da pregação. É quem entendeu, teve revelação e prega a loucura da pregação. O Cristo crucificado é a loucura da pregação. Por isso que a maior parte das igrejas hoje esconderam a cruz de Cristo. Não falam mais da cruz, do sangue derramado. Anularam isso aí. Aí ele fala lá, versículo 22, porque tantos os judeus pedem sinais, querem ver coisas. Os gregos buscam sabedoria, buscam inteligência. Mas nós pregamos Cristo, olha lá, presta atenção, nós pregamos Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Cristo crucificado. O que Paulo pregava? Olha, Cristo foi para a cruz, e na cruz ele nos justificou, nos libertou, todo esse assunto que nós temos falado. Olha as cartas dele, o que mais revela a obra da cruz é o que Paulo escreveu. Justificação, redenção, reconciliação, tudo que vem da cruz está exposto em leque nas cartas de Paulo. Mas nós pregamos o quê? Cristo crucificado. Olha, escândalo para os judeus. Por quê? Os judeus esperavam um reino humano, terreno, um Messias que resolvesse tudo. Escândalo para os judeus, Cristo crucificado. E os gentios, né? Loucura para os gentios, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, presta atenção, o que é ser chamado? Na presciência de Deus, ele olhou e chamou uns e outros, mas para os que foram chamados por Deus, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, eleitos segundo o propósito de Deus. Mas para os que se foram chamados, pode ser judeus e gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Por isso, chega numa época como a nossa, você tem um celular aí que é um tremendo computador, tem informações do mundo todo, não é? Você vê as igrejas trabalhando no marketing para levar as pessoas para lá, para se enriquecerem, igrejas que são verdadeiras empresas nos dias de hoje. Anularam a cruz de Cristo, anularam tudo. Isso é um evangelho terreno, humano, que só fala dessa vida. Aí você vai lá pregar Cristo crucificado, é loucura, meus irmãos. Vocês entendem isso ou não? É loucura. Ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a... Você quer entender a sabedoria de Deus? Olha para a cruz. Olha para a palavra da cruz, os feitos da cruz. Você vai entender a sabedoria de Deus, que não é sabedoria humana. Então o que Paulo está dizendo? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para quem é salvo.
Mas pastor, essa palavra na cruz não está dizendo que eu vou ter um carro. Eu quero ter um carro logo. A jovem vai falar assim, mas pastor, a palavra da cruz, cadê o meu escolhido? Eu estou interessado no escolhido. Você está entendendo ou não? Eu quero ter coisas novas, eu quero ter dinheiro. A palavra da cruz, mas eu quero ter dinheiro. Eu quero prosperar. Eu não sou filho do rei. O rei não é dono do ouro e da prata. Então, filho de rei é rei. Tem que ter todo o dinheiro do mundo. A palavra da cruz não me cai muito bem. Os meus valores são outros. Chega o pentecostal. Eu quero poder, eu quero raio, quero fogo, eu quero rajada. Olha para a palavra da cruz, não me atrai muito, não tem rajada, não tem raio, não tem línguas na cruz. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não me atrai muito. A palavra da cruz é o poder de Deus. Então, meus irmãos, a cada dia que passa eu estou mais convicto. Só quem Deus chama e abre entendimento é que vai dar crédito ao Evangelho. Os demais vai se cumprir o que Paulo disse. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles vão crer e se cercar de mestres que falam que eles vão ter as coisas que eles cobiçam na carne. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, como tendo comichão nos ouvidos. Já chegou esse tempo. Então, se Deus não chamar, não abrir o entendimento, a pessoa não está interessada na palavra da cruz. Agora, Jesus Cristo disse, quando eu for levantado, aí vocês saberão, vai ter esse entendimento. Então, o que é o poder de Deus? É o Cristo crucificado. O que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é o que aconteceu na cruz. A carne não gosta desse assunto. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então vamos trabalhar um pouquinho em textos que você já sabe, que falam o que aconteceu na cruz. Vamos lá nos textos de Paulo, né, de Isaías. Vamos lá, Romanos. Volta um pouquinho, nós estávamos em 1 Coríntios. Romanos, capítulo 8. Vamos ler desde o versículo 1. Mas a tônica é o versículo 3. Agora, pois, olha lá, nenhuma condenação existe, há do verbo haver, existir. Para quem? Para os que estão em Cristo. Porque em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei da vida que está em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, olha lá, isso era impossível para a lei, ali não podia realizar isso. O que for impossível a lei estava enferma pela carne. Por que ele fala que a lei estava enferma pela carne? Porque ninguém na carne conseguia cumprir a lei, então a lei se tornou uma coisa enferma pela carne, doente, a carne não conseguia, a lei foi dada para indivíduos espirituais e um montão de carnal tinha que cumprir e não conseguia cumprir, a lei estava enferma, ninguém cumpria a lei, estava enferma por causa da natureza humana, da carne. Agora olha o que ele diz, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Agora olha como termina, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como isso, pastor? Então Jesus vem em semelhança de carne pecaminosa no tocante a um corpo do pecado. E o que Deus vai fazer na carne? Que carne é essa que ele fala? Carne de Jesus, o corpo dele. Então no corpo de Jesus, na carne dele, na cruz, Deus condenou, veio a sentença condenatória sobre esse sistema, essa coisa chamada pecado que entrou por Adão. Então na carne de Jesus, nas feridas dele, em tudo que ele suportou ali o pecado foi condenado. Está bem claro isso na sua mente? Então Deus condenou essa coisa chamada pecado que entrou lá por Adão,
que Paulo explica em Romanos 5,12, por um homem entrou esse sistema, essa coisa maligna, esse vírus chamado pecado no mundo, e passou esse mal para todos os homens. O que Deus faz? Na cruz. Na cruz ele condena, foi a sentença, ele destruiu, condenou o pecado ali. Por isso que existe perdão. Por isso que nós não somos, por isso que ele começa Romanos 8. Agora não existe mais condenação. Por quê? Porque na cruz, na carne, por isso que ele tinha que ser traspassado, ferido, morto na carne. Que ali o pecado foi condenado. Já foi julgado e condenado. Na cruz. O que outra coisa poderia fazer isso? O que Maria poderia fazer nesse sentido? Nada. O que os apóstolos de hoje poderiam fazer nesse sentido? Nada. O que Paulo, Pedro e João poderiam fazer nesse sentido, que são tidos como santos da Igreja Católica? Absolutamente nada. O que a lei pode fazer nesse sentido? Absolutamente nada. Nada. Nada era eficiente. Mas na carne do Senhor Jesus, por isso que ele teve um corpo humano. Ele foi condenado, o pecado foi condenado lá. Por isso que ele foi traspassado, cortado, apanhou, derramou sangue no seu corpo. Ali, naquele sacrifício, o pecado foi condenado. Se eu fui salvo, presta atenção. A minha condenação caiu sobre ele, por isso que eu posso dizer que não há mais condenação para quem está em Cristo. Por quê? Porque ele foi condenado no meu lugar. O pecado foi condenado lá. A minha culpa foi condenada lá. E eu, pela obra da cruz, sou absolvido. Já fui condenado. Como é que eu vou ser condenado de novo se eu já fui condenado lá no corpo, na carne do Senhor Jesus, através da condenação do pecado? Vocês entendem isso? Então, se não há sacrifício, não há a condenação do pecado na carne do Senhor Jesus, como não há? Eu estou condenado, ainda estou culpado. Mas houve na cruz. Agora fala isso num culto que todo mundo está atrás de dinheiro e prosperar. É uma palavra amarga, não tem nada a ver. Não interessa, ai, como está longe. Nem entende essas coisas. Não entende isso. Então entenda isso. Quando Jesus está ali na cruz, falo com toda a força do meu coração. Só isso que eu tenho. Quando ele está ali na cruz cravado, cercado por aquelas pessoas e guardas olhando para ele, ele está ali sangrando, se enfraquecendo, gemendo de dor. Aquelas mãos traspassadas, os pés traspassados, o rosto inchado, porque ele tomou as bofetadas, as costas todas cortadas pelos chicotes. Quando ele está ali naquela agonia ali, ó. Entenda isso. O meu pecado está sendo cravado, o pecado está sendo julgado ali na cruz. A única coisa que me absolveria é aquilo que ele pagou. Ele era sem pecado e levando o meu pecado. Ele é o Cordeiro de Deus, que João Batista disse, que vai tirar, presta atenção, vai tirar o pecado do mundo. E se ele foi para a cruz, ele tirou ou não tirou o pecado do mundo? Foi tirado ali. O mundo continua aí com seus defeitos. Mas aquele pecado, aquela coisa, foi tirada pelo Senhor Jesus na cruz. Quando eu creio, eu entro nisso. Por isso que eu não sou mais condenado. Por isso que crente verdadeiro não perde a salvação. Como é que Deus vai me condenar de novo se ele já foi condenado na cruz? Como é que ele vai anular que o pecado foi condenado ali, me condenar de novo, sendo que o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo ali na cruz? Por isso que a salvação é uma coisa segura, forte, gigantesca, poderosa, dada gratuitamente, não é conquistada pelo homem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios. Vamos voltar, eu acho que é 2 aos Coríntios, deixa eu ver. É 2 aos Coríntios, não é 1 não, eu errei. 2 aos Coríntios, capítulo 5,
versículo 21. Vamos ler desde o 18, que fala da reconciliação, né? Então, olha lá, olha que coisa linda isso aqui, ó. Isso vem da cruz. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,18, olha lá. Tudo provém de Deus. Tudo vem de onde? De Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo. Olha lá, o que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Não foi eu que me reconciliei com ele. Foi ele que me reconciliou com ele. Como é que ele fez isso? Eu já estou reconciliado. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, olha lá, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, a saber, olha lá, onde Deus estava. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como foi possível essa reconciliação? Não haveria reconciliação se não fosse removido o pecado. Não haveria reconciliação se o obstáculo principal, que é o pecado, não fosse destruído e arrancado, não fosse pago. Agora ele revela como foi. Olha lá o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é? Jesus Cristo. Ele nunca pecou, ele era perfeito. Ele não conheceu o pecado como nós conhecemos. Agora lá na cruz, olha lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Cristo foi feito pecado na cruz. Foi feito o pecado na cruz para que fôssemos feitos, para que nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então ali na cruz, só para você entender, Cristo incorporou o pecado, ele foi feito. Ele encarnou o pecado da humanidade, aquela coisa horrível. Você acredita nisso? Ele foi feito. Por que Deus fala que nos reconciliou? Que não há mais parede da separação. Que todos os obstáculos caíram, que a porta foi aberta, que não há mais poder do diabo interferindo entre você que é salvo e Deus. Por quê? Que ele nos trouxe, nos reconciliou. Porque Cristo ali na cruz, ele foi feito pecado por nós. E na cruz nós somos feitos o que? A justiça de Deus. A minha culpa ele levou. E me deu a justiça dele gratuitamente. Então Deus olha para mim agora e me vê justo aos olhos dele, sem condenação, justo, aceito por Deus, sem culpa, sem pecado. Mesmo defeituoso do jeito que eu sou. Uma igreja legalista, você corta o cabelo, vai para o inferno, essa roupa vai para o inferno, aquela irmã pôs essa roupa, é Jezabel, aquele homem fez isso. O legalista, ele não entende que na cruz Cristo foi feito pecado. Então ele vai, é uma rajada de acusação em cima de todo mundo. Está falhando nisso, deu falha naquilo, é aberta disso, é roupa daquilo, é aquele monte de proibição, aquele monte de coisa para tentar vencer o que Cristo tomou na cruz do Calvário. Eles não conseguem entender isso. Quem está debaixo de lei não vai entender isso. Cristo foi feito pecado por nós para que nele, lá na cruz, nós fôssemos feitos o que? A justiça de Deus. Então hoje, você é a justiça de Deus. A justiça de Cristo foi dada para você. E a tua condenação foi dada. Ele trocou. Então eu sou a justiça de Deus agora. O justificado, sem culpa. Por quê? Jesus Cristo diz, quando forem levantados o Filho do Homem, então vocês vão saber. Para quem ele está falando isso? Para aquelas pessoas que estão rejeitando ele. Ele falou, olha, eu sou a luz do mundo. Eu não sou desse mundo, eu vim de uma outra dimensão. O Pai me enviou. Se vocês não acreditarem que eu vim dessa dimensão, vocês vão morrer nesses pecados. Vocês vão morrer e vão ser condenados. Olha, quando eu for levantado, então vocês vão entender que eu sou e que nada falo por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou.
Vamos lá, Velho Testamento, Isaías, né? Vamos lá, abre a Bíblia no meio, cai em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, vamos ler aquele texto maravilhoso que é o capítulo 53, né? A carne pode cansar disso aqui, mas meu espírito não cansa. E nunca vou cansar, nem que eu tenha que ler mais 1 milhão de vezes isso aqui. Jesus ali na cruz, olha lá, Isaías 53 começa com uma pergunta. Versículo 1, quem creu em nossa pregação? Ele cita isso lá em Romanos 10 de novo. Quem acreditou em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí começa a falar de Jesus. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aí ele começa a descrever. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer e comum de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Olha lá. Certamente ele tomou sobre si. Isso aqui é verdadeiro. As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. De quem eram as enfermidades e as dores? Eram nossas. Ele levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. O que é ferido de Deus? Aquele a quem Deus feriu por causa do pecado em favor de cada um de nós. Ferido de Deus e oprimido. Tudo isso acontecendo aonde? Na cruz. Na cruz. Mas ele foi traspassado. Por quê? Pelas nossas transgressões. Moído. Olha lá, você vai comprar 1 quilo de carne moída lá. Moe 1 quilo de carne moída, põe naquela máquina, sai tudo moído. Triturado. Então ele foi moído ali na cruz. Pensa nisso, o que ele sentiu, o que aconteceu com ele ali. Moído pelas nossas... Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha lá, o castigo que nos traz a paz. Nos traz paz com quem? Com Deus. Por causa do pecado, o homem merecia o castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, pisaduras ou chagas, dependendo da tradução. Fomos sarados. Isso aqui não é só sarado fisicamente. Sarados espiritualmente, principalmente espiritualmente. As piores enfermidades nossas eram na alma, no nosso espírito, que era morto. Pelas feridas dele, pelas machucaduras dele na cruz. O castigo estava lá que nos traz a paz. Pelas suas feridas fomos o quê? Fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Olha como nós andávamos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Olha, o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então entenda isso, meus irmãos. Tudo que o homem devia, Cristo pagou e caiu na cruz do Calvário sobre ele. Está bem claro isso? Por isso que você, que é uma pessoa salva, liberta, você não deve mais nada. Porque tudo que nós devíamos caiu na cruz do Calvário. Está bem claro isso? Está bem claro isso, meus irmãos? Sim ou não? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Então a iniquidade de todos nós, a iniquidade de todos nós caiu sobre ele. Então o que Jesus está dizendo lá em João 8, quando eu for levantado, quando acontecer isso na cruz, então vocês vão saber. Vocês vão saber. Vocês vão saber. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Gálatas, capítulo de número 6. Esses versículos você tem que memorizar e memorizar, deixar entrar isso dentro do seu coração para sempre. Gálatas, capítulo 3, né?
Então nós vamos ler aquele famoso versículo. Versículo 11 em diante. É evidente que pela lei, olha lá, entenda isso, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Agora, isso aqui é uma grande verdade, olha aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o que? O Espírito prometido. Então, todas aquelas maldições que nós já lemos aqui muitas vezes, Deuteronômio 28, o que era a maldição? Era o castigo pela desobediência, pela transgressão da lei. Então toda aquela desobediência da lei, Deus castigava, tinha lá diversos tipos de castigo e de maldição. Quando desobedecia a lei, vinha a maldição sobre eles. Então toda a maldição da lei, o castigo, a maldição da lei, Cristo se fez maldito, ele pegou toda a punição da lei. É isso que você tem que entender. Toda a punição na lei, que era maldição, ali na cruz ele se fez maldição, ele pegou toda a punição da lei, todo o castigo da lei. Você tem que entender isso. E ali se tornou maldição, se cumpriu nele toda a maldição pela desobediência da lei. Por isso que o crente verdadeiro ele não está debaixo de maldição, ele não é maldito, ele não precisa ir em culto de quebra de maldição. Ele foge dessa maldição, porque essa doutrina é uma maldição, que põe medo na vida de todo mundo. Eles não conseguem crer que toda maldição que vinha pela desobediência da lei, Cristo se fez maldição no meu lugar. Ele foi feito maldito ali. Então nós não somos malditos, a igreja não tem maldição, a igreja tem bens, a igreja é bendita do Senhor, porque ele se fez maldição no nosso lugar. Então o que eu ouvia? O filho de não sei quem fez uma coisa errada, está debaixo de maldição. Até as criancinhas pequenas, uma criancinha de 3 anos. Criança de 3 anos não quer parar dentro da igreja, gente, quer gritar, quer correr. Ela nem entende, não é verdade isso? Então, o casal tinha uma criança agitada que corria, quando o pastor estava falando no meio do púlpito, ela corria. Está debaixo de maldição. Tudo era maldição, né? Tudo era de maldição. Perdeu o emprego, pronto, está debaixo de maldição. Deu lá uma... Como é que dá no estômago lá? O quê? Essas doenças do estômago, como é que chama? Deu uma gastrite, está debaixo de maldição. Tudo era maldição. Cristo se tornou maldição. Meus irmãos, você se cansa de me ouvir falar isso aqui, mas vai se cansar. Mas malditos nunca mais. Nunca mais. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Como é que a bênção de Abraão chegaria aos gentios? Através de Cristo. E qual era a bênção de Abraão? Todo mundo, quando fala de Abraão, só fala de dinheiro, riqueza, ele era rico. A bênção de Abraão era o Espírito Santo para nós, gentios, só lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Então a bênção de Abraão para nós depois da cruz era o quê? O Espírito Santo, o Espírito prometido. Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Nós falamos já da reconciliação, né? Mas vamos ler Filipenses capítulo 1. A partir do versículo 20, olha lá. E que havendo feito a paz, que paz é essa entre o homem e Deus?
entre a terra e o céu, para a terra naqueles que acreditam. Olha lá. E que havendo feito a paz, como que ele fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros que em outra hora vocês eram estranhos e inimigos na mente, no entendimento, por causa das obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que ele fez na cruz? Na cruz ele removeu a parede da separação. Você tem que acreditar que na cruz a parede da separação entre homem e Deus, que eram os pecados, foi removido, e ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Então, meus irmãos, o homem quer pôr obstáculo para você se chegar a Deus. O homem quer pôr barreira. Tem um monte de pregação que eu ouço, estão pondo barreira na cabeça das pessoas o tempo todo. Estão pondo a igreja para, sabe aquelas corridas de obstáculos? Você vem correr e tem que pular os obstáculos? Estão pondo a igreja numa corrida dessa, toda hora obstáculo, dificuldade, obstáculo, barreira, o tempo todo, não acaba. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, então todos os obstáculos, todas as barreiras, todas as paredes, todos os Golias, todas as Jericós, tudo que era impedimento, ele removeu pelo sangue da sua cruz. Está removido. Nós temos acesso direto a Deus agora. Não precisamos de intermediário. Você não precisa do pastor para você chegar a Deus. Não precisa do apóstolo. Não existe cobertura espiritual. Esse negócio que o apóstolo... E você vê assim, igreja apostólica. O que quer dizer isso? Que tem um apóstolo na igreja, que ele é homem e ele é a cobertura da igreja. Ele é a cobertura espiritual da igreja. Todo mundo está debaixo da cobertura dele. Um montão de coitadinho debaixo da cobertura de um homem. Através desse homem ele vai me dar uma palavra profética e aí eu vou me achegar a Deus. Olha que coisa falsa, mentirosa. Não existe cobertura espiritual do homem. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a nossa cobertura espiritual. Cristo, a armadura começa com a cobertura espiritual. Se cingir da verdade, se cobrir com a verdade é Jesus Cristo. Então, na cruz, pelo sangue, removeu tudo. E agora eu tenho acesso direto a Deus, em qualquer lugar. Eu não preciso estar dentro de um lugar que se chama templo. Geralmente quem não fala essas verdades, eles dizem assim, olha, naquele lugar é um lugar santo. O templo de Salomão é só lá que Deus faz milagre, é a casa de Deus. Vocês percebem isso ou não? Atrai as pessoas para uma construção como se Deus estivesse lá e mora lá. E você só tem contato com Deus se você entrar lá. Isso é a coisa mais mentirosa que existe. Não existe templo feito por mãos humanas que Deus está lá. Eu vou encontrar Deus lá. É conversa fiada. Às vezes você vai encontrar o falso Deus lá. Então Cristo fez a paz. Ele removeu tudo pelo sangue da cruz. Então em qualquer lugar, qualquer um que acredita, estou na presença dele direto. Não vem falar que o diabo está pondo obstáculo. Não vem falar que tem uma coisa segurando, que o demônio está se opondo. Não vem com essa conversa de quem não crê no que Cristo fez. Não vem citar aquele texto de Daniel. Daniel começou a orar, e aí o arcanjo Miguel veio, e houve aquela luta do diabo com o arcanjo Miguel. Então Daniel teve que ficar 21 dias orando, até que ele venceu e o anjo Gabriel pôde passar. Aquilo era Velho Testamento, não tinha cruz, gente. Na cruz Cristo destruiu, desfez tudo. Não tem mais essa guerra. Minha oração chega direto para Deus. E Ele está direto comigo, acabou. O diabo não tem nenhum poder para ficar se opondo. Cristo removeu tudo na cruz. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que a palavra da cruz é o poder de Deus. Está bem claro isso na sua mente. Você tem que crer nisso. Olha, dentro você está ouvindo. E não viver isso aqui por dentro. O Evangelho você vive aqui dentro. Ó. Você estabelece a construção da verdade dentro de você. E aquilo é tua segurança. Aquilo é teu escudo.
Todo qualquer ensino mentiroso bate e volta, não entra. Você não se apega a homens, você está apegado a Cristo e à verdade do Evangelho. E ninguém te arranca disso. Ninguém te arranca disso. Demora um tempo para estabelecer, mas depois de estabelecido, acabou o problema. Estamos em Colossenses, vai para o capítulo 2, que eu leio aqui direto. 14 e 15, né? Capítulo 2, 14 e 15. E tendo... Nossa, você já sabe isso de cor. Um dia eu vou pedir para você falar isso aqui para mim. Ah lá, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o escrito de dívida. O que era esse escrito de dívida? Toda acusação da lei que me condenava, nota promissória que me declarava culpado e condenado. O que Cristo fez? E tendo cancelado. O que é uma coisa cancelada? Cancelada, não existe mais, acabou. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, que nos condenava o tempo todo. Nos era prejudicial, nos prejudicava, nos condenava. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, removeu aonde? Inteiramente. O que é uma coisa removida? Foi removida, não existe mais. Removeu inteiramente, encravando onde? Na cruz. O que Cristo está dizendo em João 8? Que nós estamos lendo. Quando eu for levantado, quando eu for para a cruz, então vocês vão saber quem eu sou, vocês vão saber. Está dizendo para aquela gente lá que está rejeitando ele. E depois do versículo... É o versículo 15, olha lá. Ó. O que ele faz? Quando ele remove o escrito de dívida na cruz, o que ele faz com o diabo? Olha lá. Ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. O que é despojar? Olha, repare bem. Despojando está no plural isso aqui, ó. Despojando os principados. Quem são os principados? Toda a cadeia de autoridade do diabo, dos demônios, os príncipes que estão ao lado do diabo. E o diabo junto. O que é despojar? É tomar o território, desfazer o domínio, tomar o território, tirar a autoridade, desfazer, não é? Quebrar o poder, reduzir a nada. Então, na cruz, depois que ele quita a nossa dívida, ele vai despojar o diabo e todos os seus demônios. Já foram despojados. Quando vamos acreditar nisso? Triunfou sobre eles aonde? Na cruz. Então, o que Cristo faz na cruz é o despojamento total do diabo. Por isso que crente não tem medo do diabo, não tem medo da macumba, não tem medo do olho gordo, não participa dessas igrejas feiticeiras que só falam do diabo, da macumba, que dão água orada, sal grosso, banho de descarrego, bala ungida, sabonete ungido, óleo ungido, água do Rio Jordão. Crente verdadeiro não tem nada a ver com essa superstição. Isso não liberta o homem. O que libertou o homem foi o que Cristo fez na cruz. Então você tem que acreditar que o diabo e os seus demônios foram despojados. Já foram. Cristo triunfou deles aonde? Na cruz. Então não sou eu que venço o diabo. Cristo destruiu o diabo a meu favor e me deu a vitória. Eu só tenho que crer no que Cristo fez. Eu não estou lutando contra o diabo. Eu já sei que ele foi despojado. Eu estou vivendo a vitória que Cristo, que o despojou, me deu. Ah, pastor, mas a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas olha lá a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Cada parte da armadura de Deus é um item do Novo Testamento, da Nova Aliança. Como é que eu vou me vestir com a armadura de Deus para vencer tudo e permanecer inabalável? Aprendendo cada parte da armadura no Novo Testamento. Eu sou vestido pelo conhecimento. Quando eu conheço tudo sobre a armadura que é o Evangelho,
eu estou vestido com a armadura de Deus. Vestir a armadura de Deus não é, Deus me põe agora o capacete da salvação, agora eu vou calçar os pés com o evangelho, agora eu tomo. Aí aparece o crente assim, que nem um soldadinho, ele pega uma espada, faz assim, está na batalha espiritual. A armadura de Deus é o conhecimento da verdade do evangelho. Quando você conhece, entra aqui, você está revestido com a armadura de Deus. Agora, se eu não conheço, eu não vou crer. O diabo foi despojado na cruz? Foi. Entenda isso. Eu falo isso aqui sempre. A pessoa quer vencer o diabo, oraram numa rosinha, no botãozinho, e deram para a irmã. Irmã, essa rosa é ungida, leva para casa, o diabo vai ser a sua casa. E a coitada, ela quer vencer o diabo com uma rosinha, então ela vai com aquela coisa assim. Aí pegaram um saquinho com sal grosso, esse sal é ungido. Chega lá, joga na sua casa, que o diabo que está lá vai ser expulso. Então ela acredita que aquele sal grosso que vem da macumba, que é um feitiço, vai expulsar o diabo lá. Lá, leva um olhinho aqui, dá uma oferta de R$1.000, esse olhinho é o óleo de Israel. Passa nos umbrais da porta que todo mal vai ser da sua casa. E a pessoa, coitada, acredita que um olhinho morto vai espantar, vai vencer o diabo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? E aí vão levar um pouquinho de suco de uva, vão levar o cajadinho de Moisés ungido para espantar o mal. Vocês entendem? Que desgraça é esse ensino que entrou na igreja? Eles vão pensar que vence o diabo. Presta atenção. Você pode jejuar que você não vai vencer o diabo. Você pode subir no monte, você não vai vencer o diabo. Você pode dar tudo que você tem na igreja, você não vai vencer o diabo. Nenhuma obra do homem vence o diabo. A única coisa que vence o diabo, Cristo na cruz. Isso destruiu o diabo. É isso que vence o diabo. O resto é ilusão. O resto é uma ilusão no meio da igreja evangélica. A pessoa com uma rosinha vai vencer o diabo. Coitada dela. Só mais um pouquinho. Vamos lá, Hebreus 2,14. Olha aqui o que vence o diabo. Gostaria tanto nessa turma da batalha espiritual ler isso e pregar na televisão. Ler isso e pregar, eles nunca vão fazer isso. Olha lá. Versículo, Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Quem são os filhos? Somos nós. Nós temos um corpo de carne e sangue. É isso que ele está explicando. Desses também ele aqui é Jesus, igualmente participou. Teve um corpo de carne e sangue. Para que por sua morte, não tem outra coisa aqui. O que ele fez? Destruísse o que tinha o poder da morte. Por que tinha? Porque Cristo ressuscitou, quebrou o poder da morte. Está na mão dele. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? O diabo. Então, na morte do Senhor Jesus na cruz, nós estamos falando o quê? Jesus disse, quando eu for levantado, vocês vão saber. Na morte do Senhor Jesus na cruz. Olha, isso aqui não é mentira, é verdade. O diabo foi destruído. Ele foi destruído. O que destruiu o diabo? Ou o aniquilou, reduziu ele a nada ou despojou? A morte do Senhor Jesus na cruz destruiu o diabo. Agora, se mata de fazer jejum e lê isso aqui. O homem para de comer, disciplina um pouquinho o corpo. Estou cheio de poder agora, vou vencer o diabo. O diabo olha, sabe aquela hiena que dá risada? O diabo olha e vira hiena. E está lá, agora eu estou poderoso, estou consagrado, eu fiquei sem comer, né? Passou fome. Agora o diabo, vou pôr o diabo para correr, vou tomar o que é meu. Primeiro ele fala que tudo que é dele está na mão do diabo, ele já crê nisso. Agora ele vai tomar o que é dele. Está tudo na mão do diabo o tempo todo. Diabo, em nome de Jesus, larga o que é meu. Sai todo feliz. O que destruiu o diabo foi o quê?
a morte dele na cruz. Só isso. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Tá bom? Vou terminar aqui. Eu tenho mais uns versículos aqui, mas deixa para lá. Eu ia falar sobre os inimigos da cruz, mas deixa isso mais para frente. Então, meu irmão, volta lá para o texto onde nós começamos, João 8. Onde nós estamos lendo e não vamos conseguir chegar nem na metade de João esse ano. Vamos continuar ano que vem? Sim ou não? Então, João 8, o que Jesus Cristo diz? Vamos desde o versículo 12 para entender até chegar ao versículo 28. Versículo 12 de João 8 diz o quê? Jesus declara: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida, pelo contrário, terá a luz da vida. O que mais ele está falando no versículo 23? E prosseguiu: vocês são aqui de baixo, eu vim de uma outra dimensão, eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, mas eu não sou desse mundo. Por isso eu vos disse que vocês vão morrer escravizados no pecado. Se vocês não acreditarem que eu sou, não vai adiantar nada, vocês vão morrer nos pecados. Aí depois ele disse-lhe Jesus no versículo 28, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Agora nós vamos entender mais o versículo 31 e 32, olha lá, continua a leitura. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, olha lá, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. O que vai acontecer com vocês? Aí vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai fazer o que com vocês? Vai libertar vocês. Então como é que o homem é liberto? Pelo conhecimento. Você pode pôr a mão na cabeça da pessoa, expulsar o demônio dela, sai a vida inteira, mas se ela não tiver o conhecimento, ela nunca será liberta. Como é que a pessoa é liberta? Pelo conhecimento da verdade. Solta a mente dela, ela entra na verdade, ela é liberta de tudo pelo conhecimento da verdade. Nós vamos tratar isso a semana que vem. Fala assim. Amém.